sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Sente-se, por favor. Obrigado. Espírito Santo, mais uma vez estou aqui. E eu te clamo que seja um pouco diferente, um pouco mais de clareza. Por isso eu te peço, anule, Senhor, qualquer coisa que impeça o teu agir nesta manhã, em o nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, antes da gente ministrar, quero agradecer aqui ao Estado do Maranhão, a esta convenção. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, na pessoa da mesa e dos demais presidentes de campos que aqui estão. Louvar a Deus pela vida do pastor Domingos Eduardo. Deus abençoe. Muito honrado de tê-lo aqui e falar. E é com muito temor, irmãos, que nós vamos ministrar essa última lição, esse último ponto, porque é um assunto que, para mim, ele é desafiador. O último assunto é sobre disciplina. E eu não sou o baluarte da referência a respeito de disciplina. Eu creio que quando um dicionário está escrito disciplina, alguns nomes aparecem. Eu acho que devia aparecer a foto de algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que realmente são diferenciadas nessa questão de disciplina. Uma delas, vocês já devem ter percebido, é o pastor presidente, pastor Amarildo. Eu não conheço de verdade, em nenhum aspecto, alguém tão disciplinado quanto ele. O Felipe, que está ali, é uma cópia. São homens disciplinados, e eu nasci tudo atrapalhado, irmão. Mas eu tenho exemplo dentro de casa, e quando se tem exemplo, é mais fácil de você observar e tentar trilhar um caminho. E à medida que a gente vai caminhando na fé e no ministério, a disciplina ela se torna obrigatoriedade. É uma questão de sobrevivência. Ou então você simplesmente passa. Simplesmente você é deixado para trás. Na apostila que o pastor Baltazar escreveu, ele tem um conceito aqui a respeito de disciplina. E eu gostaria que, se você puder abrir aí, eu vou estar lendo como está na sua apostila. Diz assim: disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades de cada pessoa. Irmão, se o senhor puder, o teu sonoplasta aí tem? Se o senhor puder dar um pouquinho mais de agudo para mim poder me ouvir melhor, só um pouquinho, irmão. Eu já sou assim meio fuém, aí ajuda. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Do ponto de vista social, a disciplina ainda representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. Nesse aspecto, o oposto da disciplina é a indisciplina.
quando há falta de ordem, regra, comportamento ou desrespeito, aqui colocou separado, mas é desrespeito pelos regulamentos. Como dito, cada grupo social apresenta o seu conjunto de normas e regras de conduta, que variam de acordo com os seus preceitos. O significado de manter a disciplina no trabalho, a disciplina na igreja, por exemplo, são diferentes, visto que para cada parte, as regras e comportamentos costumam variar, de acordo com aquilo que estas consideram de maior importância. Muito bem. Partindo dessa premissa, que a disciplina são as ordens, nós não estamos falando de disciplina, irmãos. Quando a gente fala de disciplina, a maioria das pessoas pensam a respeito de colocar o irmão de 60 dias de prova, 90, 2 anos, não é assim? A disciplina que é a base desses princípios que nós adotamos aqui, hierarquia, unidade, hierarquia e disciplina, está falando nesta perspectiva de ordem, que o pastor Joabes colocou com muita propriedade. Então, a ideia que se dá é a respeito de ordem, de organização, de conduta no nosso ministério. E, para falar a verdade, é por isso que eu falei a respeito do nosso crescimento, do meu amadurecimento, porque quando se fala a respeito disso, a gente tem muita dificuldade de compreender a disciplina, de se submeter às ordens, e o pastor Joabes colocou aqui alguns pontos. Mas eu queria falar também, por que nós temos tantas dificuldades de ter disciplina dentro da igreja, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, conosco. Porque a primeira coisa que a gente tem dificuldade de aceitar é, por mais que eu sei que é uma coisa que está muito em voga hoje, a questão dos sonhos. Deus tem sonhos para você, sonhos tão reais, né, e tal, os hinos, e a gente fica falando a respeito tanto de sonho. Mas quando se trata de disciplina, os sonhos não se aproveitam. O que vale é os objetivos. Para você ter um sonho que possa ser efetivado, você precisa transformar os seus sonhos em objetivos, em alvos bem determinados. Se você tem um sonho, você fica apenas no mundo empírico, no mundo da imaginação, você não concretiza ele, você não materializa ele. A primeira coisa que nós temos dessa maneira, é porque, na verdade, os sonhos estão ligados às nossas emoções, enquanto os objetivos estão ligados à nossa razão. E a disciplina, ela é extremamente alinhada à razão, à nossa capacidade de raciocinar. A disciplina não tem nada a ver com todo respeito, e eu defendia arduamente isso, ao DNA da pessoa. Eu achava assim, não, o pastor Amarildo é disciplinado, por natureza, ele pode até ter uma propensão a ser disciplinado, desde pequenininho, contando as histórias dele, que andava de pé 4,5 km, para buscar lenha, para poder fazer, para buscar não sei o que, para tear, não sei o que, aquelas histórias que a gente ouviu 1.425 vezes, a gente ouviu, e algumas, ele não está aqui, né, eu estou contando. E eu pensava, não, é porque ele foi formado desse jeito, então ele tem essa propensão. Não é assim. Deus dotou cada um de nós com essa condição, porque todos nós temos a capacidade de raciocínio. Diga, raciocínio. Todos nós somos seres pensantes. E se nós somos seres pensantes, então nós logo podemos executar. Pastor, tem uns que é mais mole do que outros. Alguns têm mais dificuldades do que outros. Concordo.
mas ninguém tem menos oportunidade do que outros. Então, quando se fala por que a gente não tem disciplina, normalmente a gente está atrelando isso às nossas emoções. Pastor, o senhor não conhece a minha realidade, o senhor não conhece a igreja, o senhor não conhece a cidade onde eu moro, o senhor não conhece o meu pai, o senhor não conhece... Irmão, se você ficar lamentando por aquilo que você não tem, você nunca vai valorizar aquilo que você tem. E eu quero dizer uma coisa para a igreja do Senhor Jesus, e não estou falando isso para você dar glória a Deus, de entusiasmar, porque é uma verdade. Independentemente do nível social, condição, ministério, igreja, nós temos uma coisa em comum e é o suficiente para cada um de nós: é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então quem pode mais, quem pode menos, tem a mesma condição que é o Espírito Santo. Se ele opera o querer e o efetuar, então logo todos estamos iguais. Então, o segundo ponto que eu vejo, que a gente não tem disciplina, tem muita dificuldade de ter disciplina, é porque eu não tenho a visão, eu não tenho compreensão da visão, eu não internalizo a visão. Pastor Amarildo, quando chegou para o estado do Tocantins, ele tinha uma visão. Deus deu a ele uma visão. Como antes, o pastor que o antecedeu também tinha uma visão, e antes dele tinha outra visão, e assim, Deus dá uma visão de acordo com o tempo. Não sei se vocês lembram o que eu falei ontem. Eu falei que o propósito é um da igreja, mas a visão, ela varia de acordo com os tempos, tá certo? Varia de acordo com os tempos. Mudou o sacerdote, mudou o sacerdote, mudou a lei, normal. Essas coisas acontecem lá na sua igreja do mesmo jeito. Então, o problema maior da gente não ter disciplina é porque nós não compreendemos a visão. E nós precisamos entender a visão. Porque quando a gente tem a compreensão de uma visão, a gente estabelece projetos, planos, estratégias para alcançar essa visão. Se eu tenho um projeto de alcançar o Brasil todo, com todas as cidades com o Ministério de Madureira, eu preciso estabelecer uma estratégia. Agora, eu não vou fazer isso de maneira automática, todas de uma vez. Eu vou começar aqui no Maranhão. Eu não sei se vocês estão compreendendo quando eu falo a respeito de disciplina. A disciplina, ela está atrelada à ordem que o pastor Joabes colocou muito bem aqui. A submeter a uma obediência, a uma visão. E a gente tem dificuldade de entender isso e logo a gente não compreende a visão. Então, antes da gente querer ser disciplinado, nós precisamos de entender a visão de Deus para o Ministério de Madureira. Aqui, eu já falei ontem, irmãos, não fique preocupado, triste comigo, porque, não. Aqui, irmãos, só vai dar certo para atender o propósito de Deus se nós estivermos alinhados dentro da mesma visão que Deus estabeleceu para esse ministério. Senão as coisas não vão fluir. Não vão fluir. Muito bem. Partindo dessa premissa, eu quero dizer aos irmãos que a disciplina está muito ligada ao domínio próprio. Muito ligada. Pessoas que não querem produzir esse domínio próprio, dificilmente vão ser pessoas disciplinadas. Dificilmente terá um ministério disciplinado. E o pior, que nós estamos aqui, é para colocar a nossa igreja dentro dessa visão de disciplina. Se eu não sou disciplinado, logo a minha igreja não será disciplinada. E eu não cumprindo o meu papel em fazer com que a igreja seja disciplinada, fatalmente eu vou ser extirpado. Amados irmãos, Deus se agrada de um povo disciplinado. O texto que nós lemos ainda há pouco fala a respeito de Abraão. Sim ou não? Para você não dormir. Sim ou não? Sim. Abraão. Ele falou assim, olha, eu conheci Abraão. Eu tenho conhecido ele. E eu tenho um projeto
de salvação para o homem. Mas para executar esse projeto, eu preciso de uma pessoa que vai pegar as minhas orientações e vai fazê-las cumprir na sua casa, não apenas enquanto ele estiver vivo, mas depois que ele morrer, ele vai cuidar para que isso ocorra. Você já imaginou o grau de confiança que Deus tinha em Abraão? O texto que nós lemos fala sobre isso. Não, eu tenho conhecido Abraão, ele vai colocar em ordem a casa dele e vai deixar as coisas bem alinhadinhas. Na casa dele ninguém vai fazer o que quer. Ele vai passar as orientações do jeito que precisa passar. Esse homem, ele é comprometido em cumprir a palavra que eu der a ele. E isso não se deu apenas na vida de Abraão, irmãos. Ao longo de toda a história bíblica, se você for pegar todas, você vai ver isso na vida de quem? De José, você vai ver isso na vida de Moisés, você vai ver isso ao longo de toda a palavra. Homens que eram diligentes. E se você parar para pensar, no Novo Testamento, Deus continua valorizando pessoas assim. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 16. Mateus 25, versículo 16. Quem pode ler, por favor? Pode ler, meu irmão. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Alguém tem uma versão Almeida atualizada? Um que diz apressadamente. Alguém tem? Quem é que tem? Pastor, por favor. Que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Obrigado, pastor Jobs. Essa é a diferença, porque esse recebeu 5 e o outro recebeu 2. Porque um que recebeu 2, também foi lá e granjeou outros 2. Mas o que recebeu 5, imediatamente, não ficou contando história. Rapaz, e agora? Eu recebi 5, tu recebeu 2. E tu recebeu só 1. Eu sou... Não. Ele saiu imediatamente. Eu não sei se os irmãos estão compreendendo. Ele recebeu uma visão. Ele recebeu uma missão. E ele foi prudente. Ele foi diligente. E ele agiu com disciplina. Ele falou: rapaz, eu não vou ficar perdendo tempo aqui não. Não vou ficar comendo moça aqui não. Eu vou trabalhar imediatamente. Vocês, nós recebemos do Senhor uma missão lá na cidade onde a gente está. E muitos de nós às vezes estamos despreocupados, descansados, pensando que não vai haver uma prestação de contas. Nós devemos sair daqui imediatamente para cumprir a missão que nós recebemos do nosso Senhor. Em contraponto, você pode lembrar do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? Todo mundo gosta de falar: rapaz, olha, Deus é bom. Rei Ezequias estava morrendo, pediu para não morrer. E Deus acrescentou 15 anos de vida. Maravilha! O problema do rei Ezequias não é o fato dele ter depósitos com Deus, essas coisas. Mas a gente tem que estar atento a algumas coisas. Antes de Deus falar que ia levar ele, Deus deu uma orientação, deu uma missão, deu uma visão a ele. Falou assim: Ezequias, põe a tua casa em... Antes de fazer qualquer coisa, antes dele pedir para ter mais 15 anos, ele tinha que ser diligente, pastor Jefferson. Vou botar minha casa em ordem. Vou obedecer. Vou me submeter. Eu sou uma pessoa disciplinada.
eu recebi essa missão, vou colocar minha casa em ordem. Não. Ele foi, pulou a etapa, foi pedir mais 15 anos, Deus concede. E aí depois naquela festa, irmão, depois que ganha, né, Felipe? Depois que a gente ganha, a gente se esquece. Às vezes tem algumas pessoas que se esquecem de entender a missão que já foi recebida antes da promessa, antes de qualquer coisa. Nós recebemos uma missão antes. Eu não estou aqui dizendo que você não possa pedir que Deus possa mudar o projeto dele. Não estou falando nada disso, não tem nada a ver. Eu estou falando de uma missão que foi dada. E o problema disso é que o rei Ezequias recebeu uma missão e não cumpriu, e o fato dele não cumprir é que ele gerou um tal de Manassés, o pior rei da história, que até sacrifícios a Moloque ele fez lá em Israel, e estabeleceu. Eu não sei, irmãos, se a gente tem noção do que isso significa. O fato da gente não atentar para a missão, para a visão, para a determinação que Deus estabeleceu, e Deus é tão maravilhoso, porque hoje o pastor Joab estava falando, ele falando sobre autoridade, como isso encaixa dentro dessa mensagem. Não teve nada combinado, né, pastor Joab? Nada. E aí Deus usa uma figura de autoridade. Pastor Amarildo está aqui hoje representando essa figura de autoridade, a pessoa de Deus através da vida dele, quando fala através dele, quando ele dá uma orientação, dá uma determinação. Nós precisamos receber essa visão e sair imediatamente para cumprir, porque a gente pode se esquecer. Porque a gente de repente alegre, porque recebeu de repente um talento, alguma coisa, e a gente se esquece da missão, que ela é maior do que nós. A visão, ela é maior do que nós. O projeto de Deus é maior do que nós. Nós estamos inseridos nele, de fato estamos. Deus se preocupa individualmente conosco, sim. Mas nós precisamos que nós fazemos parte de um todo. E aí está atrelado à questão da unidade, hierarquia e da disciplina. Amados irmãos, eu não vou me demorar aqui, mas eu quero falar de um jeito muito simples. Me perdoe, assim, eu queria que o pastor Amarildo, mas o senhor está aqui, pastor Zé Nunes, representando. Autoriza-me a falar de um jeito mais maranhês, mais coloquial, mais claro. E eu não quero ser ofensivo com os irmãos, mas eu vou falar às vezes porque nós precisamos. Eu mesmo preciso. Se os irmãos observar, eu faltei apenas uma convenção do Maranhão. Eu estive na primeira reunião desta convenção, quando meu pai foi chamado para cá. E vocês acham que eu vim aqui para quê? Eu estou aqui atrás de conhecimento. Eu estou aqui atrás de aprendizado. Pastor Joab sabe que lá no estado de Tocantins, lá já foi muito explorado o terreno. Imagine um garimpo, uma região de garimpo, onde tem muito ouro. E o ouro, os irmãos sabem que ele tem várias camadas, tem vários pontos. Aqui casei com uma garimpeira, filha de garimpeira. E tem lugares, irmão, que o ouro, quando você vai tirando muito ouro, pastor Antônio, você vai tendo que cavar ainda mais fundo, vai tendo que aprofundar muito, vai tendo que ir mais longe para poder procurar mais riqueza. O senhor que é do ramo, aí não é assim que funciona, vai cavando, vai cavando, vai cavando. E lá no Tocantins, irmão, lá o garimpo já está explorado demais da conta. Os pastores que vão lá ministrar, falam assim por muitas parábolas, né, pastor Lucimar? Fala de um jeito assim, só tem os bichão, né? Aí fala um negócio assim, muito por cima. E eu, irmão, toda a vida tive essa dificuldade mesmo. E a gente tem que reconhecer as nossas limitações. E eu falei, moça, esse povo é muito erudito.
E aí, quando o pastor marido veio para cá, eu falei assim, lá de repente o ouro está mais raso, e está mais raso mesmo. Aqui se fala de um jeito mais claro, que a gente entende. Aqui, quando fala a respeito de comportamento, de padrão, de conduta, de visão, de entendimento, de postura, a gente tem que falar de uma maneira mais clara, porque aí eu me igualo nessa perspectiva para poder absorver melhor a instrução. Lá se fala de um jeito muito mais culto, né? E aqui a gente, me perdoe, a gente desce um pouco mais o nível, para a gente poder falar de uma maneira muito mais informal, compreensível, alcançável, mas de maneira que tanto lá como aqui o nome de Deus é glorificado e o reino dele cresce para a glória de Deus. Portanto, eu coloquei que a disciplina ela precisa ser estabelecida em 4 frentes. E eu vou ser rápido porque eu não tenho mais do que 20 minutos. Primeira coisa, a primeira disciplina que nós precisamos trabalhar é a autodisciplina. Você pode repetir? Diga comigo, autodisciplina. Ninguém te obriga, irmão, a ser disciplinado. Não tem um pastor lá na sua casa te enchendo a paciência. Não tem um pastor Amarildo, não tem o seu presidente, não tem o seu dirigente, tem ninguém lá, só tem o Espírito Santo. E eu falava com ele para os irmãos, não sei se os irmãos estão ligados, mas o Espírito Santo ele fala assim, bem suavezinho. Sim ou não? Ele fala muito suave. André. Quieta. Não. A autodisciplina, ela precisa ser trabalhada, não é pela esposa, não é pelos filhos. Você pode até fazer como eu fiz. Eu pedi a Deus assim, Deus, manda situações aí para mim aprender a ser disciplinado. Pode mandar. Manda, Jeová, não fica com lenga-lenga não. Fiz uma oração desse jeito, não fica não. Pode mandar, Jeová, manda, eu quero ser disciplinado. Pode, porque eu sabia toda a vida da minha dificuldade, eu preciso ser prudente. Manda, Jeová, não alivia não. Irmão, Jeová. Ô oração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Isso pode ser para a sua alegria ou para a sua tristeza. Quando você ora, Deus responde. E aí quando Deus começou a responder, eu falei, Jeová, está difícil, mas só pode continuar, mas por fim a oração nesses finais de dias, eu estava assim, Jesus, se o Senhor não deixar eu morrer, já está de bom tamanho. Aí quando estava acabando, eu falei assim, Jesus, se eu morrer, me leva para o céu, bendito seja o nome do Senhor. Vida devocional é uma coisa, irmãos, que a gente vê a vida toda, ouve-o sempre, mas a gente sempre anda negligenciando. Questão de vida e morte. Questão de vida e morte. Vida devocional não é para poder pregar no culto de ensino, ou no culto de domingo, na escola. Não vale não, irmão. Vida devocional é você e Deus. Lê o capítulo da Bíblia, o que você lê, o versículo que você memorizar, o momento que você falar com Deus, o hino que você cantar, aquilo vai te servir de sustento, de alimento para você tocar a sua vida, te evitar laços, para que o diabo não ceife a gente, não coloque sementes ruins no nosso coração. Vida devocional é uma questão de autodisciplina. A oração, eu nem falo. Qualificação. Quantas pessoas estão pensando que estão na igreja, e eu louvo a Deus, irmãos, olha para vocês verem, que coisa maravilhosa, vocês estão aqui porque são disciplinados, estão querendo uma qualificação melhor, pega coisa boa e pega coisa ruim também, mas estão aqui pegando o que pegar já está valendo para a vida de vocês, da minha ministração, crescimento, qualificação, estudo, lendo livros, lendo artigos.
E o pastor, o líder, a igreja, de uma maneira geral, hoje precisa ter uma mente muito mais aberta, porque nós precisamos levar a informação com propriedade, com conhecimento, com segurança, com conhecimento de fato, entendendo a realidade onde a gente está vivendo. Eu não vou perguntar aqui quantos votam no Lula, no Bolsonaro, não. Mas para você defender uma pauta, para você defender o voto do Bolsonaro, você tem que estar bem fundamentado, conhecer o que ele fez de bom. Agora, se você vota no Lula, depois não vamos fazer apelo e tal. Mas precisa se fundamentar. Precisa. Quanto mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A autodisciplina tem a ver com o que nós falamos. Aprender a ficar calado. Meu pai estava lá numa vila, lá no Pará, e tinha uns peão muito alegre, e começaram a tirar onda do patrão. Encheram a cara, pastor, e começaram a fazer piada com o patrão. Aquele homem é um homem muito valente, irmão. Valente. Como é que é o nome dele? Devani, né, Felipe? Devani. E ele falou para o meu pai um negócio, e eu guardei aquilo. Ele falou assim: peão sabe de tanta coisa, só não sabe o lugar dele. Aquele negócio, eu falei assim: rapaz, esse negócio não é para ele não, isso aqui foi para mim. Porque nesta eclésia, nesta igreja aqui, eu sou servo, aqui eu sou peão. Eu preciso saber o meu lugar, eu preciso controlar a minha língua, bendito seja o nome do Senhor. Eu preciso, e aqui eu dou a mão ao palmatório, o pastor Marildo está quase desviado a respeito do horário, a respeito do pastor André. Eu preciso ter autodisciplina quanto às minhas vestimentas. Eu preciso ter autodisciplina quanto ao meu comportamento. Um colega meu disse uma frase, e eu guardei aquilo. Ele diz assim: no lazer e na mesa é que você conhece o caráter. No lazer e na mesa, ou seja, na hora de comer e na hora que você está à vontade, é que nós conhecemos o nosso caráter. Já viu aqueles irmãos que quando está na fila de comida, irmão, é cotovelada, chute, dedo no oi, puxa o cabelo, dá rasteira, mente, engana. Graças a Deus aqui eu vi todo mundo comportado, maravilha. Isso é Assembleia de Deus, nação madureira, povo organizado, bonito, paciente, educado. A autodisciplina, irmãos, também ela precisa alcançar um outro ponto. E aqui eu gostaria de pedir aos irmãos para guardarem o que eu vou falar. Falo pelo Espírito Santo de Deus. Tenham disciplina nas suas motivações. Tenha disciplina nas coisas que motivam o seu coração. Cuidado com isso. Sejam diligentes nesse aspecto. É preciso ter disciplina para educar o nosso coração. Ei, você está querendo, de repente, um cargo eclesiástico, para quê? Para colocar um anel no dedo? Para colocar uma gravata? Para sentar aqui no púlpito? Para ficar em evidência? Ou nós estamos aqui para glorificar a Deus, para buscar o interesse do reino de Deus? Pastor, eu estou interessado.
então seja diligente. Esse aspecto aqui de motivação do coração, irmão, isso aqui não serve no início do ministério, não. É até Jesus voltar. Você está pensando que quanto mais esses homens sobem o nível, maior é o desafio para eles guardarem os seus corações? Porque agora começam as honrarias, começam os privilégios, e aí de repente a gente começa a achar que tem até algum direito. A gente começa a achar que tem algum direito. Nós temos que ter disciplina na própria casa. E o pastor Joab já deu uma triscadinha aqui, mas eu queria que alguém lesse, por favor, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Para vocês verem que Jesus, que o Pai, que o Espírito Santo valoriza a disciplina. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Eu acho. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Lá em casa tem doutrina. Na minha casa precisa ter doutrina, irmão. E isso é de uma maneira holística. O que quer dizer holística? Por todos os lados. Eu tenho que ter disciplina, não é só para cobrar da minha esposa o horário dela chegar na igreja, o que ela falar, a maneira de se comportar com os meus filhos. Eu, antes de falar qualquer coisa, pelo exemplo, eu devo ser essa referência. Aproveitando que o pastor Marildo está na ausência, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Está aqui Felipe, eu, graças a Deus, crentes, lavado, remido do sangue do Cordeiro. Quando foi que o pastor Amarildo chegou para mim ou para você e falou assim: está na hora de você ir para a igreja. Ei, rapaz, não usa essa roupa não. Ei, rapaz. Pastor Amarildo, pelo exemplo, de uma maneira irrepreensível, eu vou dizer, um caráter que constrangia a gente, nos constrangia a obedecer e a andar debaixo do fazendo, porque não dá, o padrão é muito alto, eu tenho que pelo menos um básico, eu tenho que alcançar esse homem aqui, o básico. Eu estou dizendo, irmãos, que às vezes é importante falar, e eu sou de um ministério diferente, eu falo mais, porque os meus filhos não teve o privilégio que eu tive de ter um homem com uma conduta, com um caráter, com uma vida de santidade, irrepreensível. Constantemente eu passava no quarto, eu via ele com os joelhos dobrados, com a Bíblia aberta, orando, levantando, qualquer horário. Era esse o padrão que eu vi. Agora o pastor André é só Jesus na causa. Então eu preciso falar mais, eu preciso instruir, mas não é por quê? Não, porque eu também preciso colocar a minha casa em ordem, porque essa é a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a essa questão da disciplina na própria casa, porque é que nós estamos às vezes fazendo com que Deus se ire contra os nossos filhos, deixando eles viverem de qualquer maneira, de maneira dissoluta, falando o que querem, vivendo como querem, andando onde querem, convivendo com quem querem. E eu estou falando isso, estou falando também aos homens, porque se eu tenho que ter esse cuidado comigo, qual é o meu nível de amizade? Com quem que eu me relaciono? Que tipo de conversa sai dos meus lábios na minha casa? Isso tudo é disciplina, irmãos. Eu preciso ser disciplinado, preciso andar na linha. E isso vai influenciar a minha casa. E eu preciso cobrar isso daqueles que frequentam a minha casa. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Terceiro ponto, senão não termina hoje. Disciplina na igreja. E quando a gente fala colocar disciplina na igreja,
A gente está falando de ordem. E aí, irmãos, a gente fica preocupado porque tem muitas pessoas, muitos líderes, que pensam que colocando ordem, disciplina na organização, colocando organização, vai perder alguns membros. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se você não pode corrigir a sua igreja, se você não pode corrigir um crente, então você já não tem ele. Não tem sentido. Nós estamos lá fazendo o quê? Se eu não posso falar nada para o crente, para que eu vou estar lá então? Deixa ele embora. Pastor, mas ele dizima bem, dizima muito. Lá no céu vai entrar o dízimo dele ou vai entrar ele? Vai entrar o dízimo do crente ou o crente? Vai entrar o crente. E nós estamos aqui para administrar os talentos de Deus. E os talentos de Deus são as pessoas que Ele nos entregou. O rebanho do Senhor Jesus está nas nossas mãos. Aqui são as ovelhas do seu pasto. Esse aqui, são vocês, as ovelhas. E lá na sua cidade, os ovelhas. Esse aí são as ovelhas do Senhor. Eu preciso administrar isso. Então eu preciso ter muito cuidado. Verdade. Mas eu não posso deixar de orientar. De chamar, de repente, muitos irmãos às vezes não têm um gabinete, mas tem algo que funciona como um gabinete, uma área, uma mesa, uma cadeira. Chama o irmão lá na sua casa, irmão, uma árvore, uma sombra. Dá um copo de água gelada para ele e fala, irmão, ontem no culto, irmão, você falou algumas coisas que eu preciso te orientar. Quantos obreiros estão espancando a igreja? E os pastores estão olhando o rebanho de Deus e deixando elas sofrerem sem falar nada. Quantas pessoas estão falando o que querem nos nossos altares? Quantas pessoas estão falando o que querem dentro da igreja, no convivência? Alguns anos atrás, tinha uma irmã, que eu estava pastoreando ela, e ela entrou na onda de uma outra irmã que era incorrigível. Não tem uns crentes incorrigíveis? Parece que não tem correção. Tem correção. Tem correção. Era eu que estava usando a dosagem errada. Não tinha achado o ponto, não me aproximei, não coloquei perto. Eu achava que não tinha correção. E eu falei, irmã, e essa irmã gostava de falar mal do marido. Ah, meu marido é um bunda mole. Falei. Meu marido é fraco, meu marido não serve para nada, não sei o quê. Aí, essa irmã achou bonito aquilo. Uma boa pessoa, uma boa crente, começou a falar do marido dela também. Meu marido é igualzinho. Eu chamei aquela irmã, por favor, faça favor aqui. O dia que eu ver a senhora falando do seu esposo de novo, eu vou te disciplinar, porque seu esposo é uma bênção, seu esposo é trabalhador, seu esposo, ele não é um obreiro, mas é um camarada do bem. Por que a senhora não profetiza bênção no seu marido, em vez de ficar falando mal dele? Por que a senhora está entrando nesse caminho dessa Jezabel aí, e o nome dela parecia até com Jezabel? Por que você está entrando no caminho dessa Jezabel aí, e falando mal, entrando por esse caminho? Irmã, salva a sua casa, abençoa a sua casa, fala bênção a respeito da sua casa, profetiza bênção sobre o seu marido. E aí ela olhou assim, uai pastor, ninguém nunca tinha me falado isso. Então pois faz agora, irmã. Se eu ver de novo eu vou te disciplinar. Botar uma pessoa ficar sem ceia aí pelo menos uns 90 dias. Aí ela ficou, eu falei brincando, em tom de brincadeira, é claro. Mas aquele negócio entrou no coração dela. E o esposo dela hoje é presbítero da casa do Senhor. Irmão, a gente precisa tomar cuidado com o que os crentes falam. Não é só no púlpito, não, é na roda de amigos, é no meio de qualquer lugar. A gente está pastoreando, irmão. Pastor não tem descanso, não.
Obreiro não tem descanso não, irmão. Nosso descanso é lá na cidade celestial, é lá. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos estar alerta, antenado, em cuidar do rebanho do Senhor. Bendito seja o nome dEle. Tem algum vaqueiro aqui? Tem alguém que trabalha aqui? Quem já trabalhou de vaqueiro? Já trabalhou de vaqueiro, irmão? Já trabalhou de vaqueiro? Vaqueiro, tem feriado? Tem domingo? Não, então ele tem sábado, né? Vaqueiro tem que tirar leite todo dia. Se ele não tira, se ele quiser descansar, você tem que colocar outra pessoa no lugar dele. Pode descansar, mas tem que colocar outra pessoa. Mas o rebanho do Senhor não pode ficar sem cuidado de jeito nenhum. Dentro da igreja tem gente vestindo o que quer. Não vou falar mais sobre isso não, eu sou de outra linha. Em contrapartida, nós estamos sem paciência com aqueles que chegam dentro da igreja de qualquer maneira e não temos paciência de cuidar deles, de ensiná-los, de admoestá-los, de ajudá-los, de orientá-los, de amá-los. Nós queremos constranger muitas vezes pelas palavras, mas nunca constrangê-los pelo amor. Não sei se os irmãos estão entendendo. É claro que eu não posso deixar a igreja, as pessoas fazer dela uma casa daqui um pouquinho está virando baile funk, de um jeito que está andando em alguns lugares. Mas eu também não posso deixar de trazer essas pessoas que saem lá do baile funk para dentro da igreja e não amá-las, não cuidá-las. E eu não posso trabalhar essas coisas de fora para dentro, mas de dentro para fora. E só tem uma coisa que entra no coração das pessoas, é o amor de Deus, é através dele que isso pode gerar mudança. Dá trabalho, irmão. Igreja, não adianta pensar assim, igreja dá trabalho. Eu lembrei do pastor João Rodrigues. Ele diz assim: ser pastor, o salário não é grandes coisas não. Mas o plano de aposentadoria é coisa de outro mundo. É só na eternidade. As liturgias do culto começa a hora que quer e termina quando quer. Pastora Marilda aqui, ele já deu o tom para nós, né, irmãos? Sempre terminando antes do horário. E pastor, deixa eu falar uma coisa, às vezes as mensagens, pastor Joabes é mestre nisso. Eu aprendi isso com ele. Quando a mensagem está ficando boa, nossa, mas está bom. Sabe o que ele faz? Acaba. Estratégia. Por isso que a terça-feira dele é sempre cheia. As liturgias, irmãos, precisam ter padrão. A igreja, quando as pessoas olharem em qualquer ambiente de Assembleia de Deus, precisa entrar numa igreja de Assembleia de Deus. Ministério de Madureira. Seja no Maranhão, seja no Tocantins, seja em qualquer lugar. Precisa de ter um padrão. Aqui não é bagunçado não. Eu sei que às vezes varia a cultura, o costume de cada uma das regiões. Mas, hino da harpa cristã continua valendo na Assembleia de Deus. A oração continua valendo na Assembleia de Deus. O apelo continua valendo. Pregar sobre salvação e sobre a volta de Jesus é ainda do mesmo jeito. Aqui continua sendo a Assembleia de Deus. Nós chegamos aqui, irmãos, aqui há mais de 100 anos, e com uma mensagem, os missionários pregando 4 coisas. Quem lembra? Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. Ainda está valendo essa mensagem na Assembleia de Deus. Dentro da igreja, escola bíblica dominical, meu chefe, Deus abençoe. Não foi carne nem o sangue que te revelou. Não é possível. Não. O pastor está falando que tem alguns irmãos que... Pastor Marildo?
Pastora Maria, podemos? Amados irmãos, o pastor disse que algumas pessoas estão se esquecendo, às vezes, de uma escola bíblica dominical. Nosso padrão não muda dentro da igreja. Tem muita gente que às vezes gosta de colocar a escola em outros dias. Eu não sou adepto, irmãos, porque eu gosto da visão do dia do Senhor, porque no Novo Testamento continua falando a respeito do dia do Senhor. Quando a gente vai ser batizado lá nas águas, a gente promete algumas coisas, e uma das promessas que a gente faz lá, quando ele está batizando, assim, promete dedicar parte do seu tempo para a obra do Senhor. E aí quando chega no domingo, que é o dia do descanso, eu sei e entendo legitimamente, mas se você não pode tirar o tempo para a escola dominical e ensinar, mas eu sei que é muito difícil quando isso não está no nosso coração. Para a gente poder valorizar a escola dominical, a gente precisa conceber a escola dominical, a gente precisa amar a escola dominical, a gente precisa gerar isso no nosso coração para depois a gente transmitir. De maneira de cima para baixo nunca funciona. Eu vou parar por aqui. A disciplina na igreja, irmãos, envolve muitas coisas. Conversas paralelas, conduta, o jeito de falar, de se portar. Tantas coisas que poderia falar. O pastor Joab estava na nossa convenção, a gente estava falando de uma situação, e eu tive uma experiência parecida, eu não preciso contar do senhor, não posso contar a minha. Eu chego em algumas congregações e é difícil, irmão, a gente tem que ensinar, realmente as pessoas precisam aprender. Eu chegava em algumas congregações, cheguei numa congregação uma vez, e aí eu sentei, e aí o irmão falou assim: o senhor quer falar alguma coisa? Eu falei: não, senhor, quer falar não, só vim assistir o culto. O pastor disse que veio só assistir o culto. Irmãos, aí cantou, pregou, ensinou, aí orou, deu as bênçãos apostólicas, e eu agradeci a ele, foi tudo certo. Por quê? Porque faltou instrução, conhecimento. Para finalizar, eu falei que disciplina a gente precisa trabalhar em 4 partes. Eu falei da autodisciplina, da disciplina na própria casa, disciplina na igreja e disciplina fora da igreja. Os melhores profissionais da sua cidade têm que ser os crentes da sua igreja. Os melhores alunos nas escolas e nas faculdades são os crentes da sua igreja. Os melhores comerciantes, os melhores produtos, os melhores trabalhadores, as empresas estarão indo atrás dos crentes da sua igreja, porque ali são crentes comprometidos com uma disciplina. Ou você acha que um patrão não está atrás disso? Que Deus em Cristo vos abençoe. A disciplina, para finalizar, ela tem apenas uma palavra no final. Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu vos colocarei. Que Deus vos abençoe. Perdão pelas palavras às vezes chulas que a gente usa, mas eu preciso ser um pouco mais claro. Obrigado, pastor Zé Nunes, pela compreensão. Que Deus abençoe os irmãos em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.